cantar um pouquinho. Muito boa noite, meus irmãos. Muita paz no coração de todos. É uma alegria estar aqui nesta casa, onde a gente foi convidado, né? O Marco, meu vizinho, me deu essa oportunidade de fazer este contato e a gente poder aqui dividir com vocês um pouco a respeito da mensagem espiritual da noite, do estudo da noite, da reflexão. É algo muito importante que o nosso irmão dizia, né, no primeiro momento, do estudo, da palestra, do magnetismo que a gente vai desenvolvendo. E à medida que a gente vai abrindo o nosso coração, à medida em que a gente vai refletindo, a gente vai organizando algumas coisas importantes dentro de nós, né? Porque uma coisa muito importante, nós somos espíritos, e nós somos espíritos eternos. Isso é algo que, às vezes, a gente considera até como uma perspectiva de dogma, conquanto a gente procura extrair ou procura refletir que não é um dogma, que é uma realidade inerente a todos nós. Somos espíritos eternos. Somos espíritos que foram criados simples e ignorantes, de forma igual, porque Deus é soberanamente justo e bom. E Ele não iria, de maneira nenhuma, segundo esta lei que os Espíritos já nos disseram, eles não iam criar privilegiados. Deus não ia criar privilegiados. Um espírito que foi criado para a dor, outro que foi criado para a alegria, outro que foi criado para a bonança, outro para a miséria. Não existe isso no universo. Porque senão nós estaríamos exatamente derrogando essa lei. Haveria uma contradição no universo. Então, meus irmãos, todos nós fomos criados iguais. E simples e ignorantes no sentido de que, realmente, no momento da nossa criação, nós não temos conhecimento, ou esse conhecimento, esse copo está vazio, né? Ele não foi dado. Então, nós começamos a nossa caminhada e passamos a viver as experiências necessárias. Nós estamos vivendo vidas e mais vidas para que a gente possa viver experiências necessárias ao nosso crescimento como espíritos eternos. Então, nesse sentido, espíritos eternos que somos, a gente tem vestido roupas, diversas roupas, em diversos lugares, em diversos momentos. Para quê? Para que através dessas roupas, né, que são os nossos corpos humanos, cada um aqui, já pelo menos, no momento que a gente está de evolução, nós já tivemos pelo menos 1000 encarnações. Imagina essa história dessa. Imagina o que isso significa, porque nós estamos no momento onde que nós estamos na transição do planeta de provas e expiações para a regeneração. Porque nós vivemos ciclos. O nosso planeta vive ciclos. Passamos pelo primeiro ciclo, que é o ciclo primitivo, e agora estamos chegando ao final do segundo ciclo. No primeiro ciclo começamos a acordar para a razão. E agora nós estamos neste momento onde que a razão ela já é estruturada, nós começamos a compreender um pouco do divino, um pouco do sentimento que nos rege. A gente começa a ter este raciocínio a respeito da nossa essência. E para isso nós vivemos vidas, estamos vivendo essas vidas. Então isso é muito importante, nós entendemos que nós estamos vivendo experiências.
e que essas experiências são muito importantes, e que elas são estruturadas de acordo com aquilo que nós necessitamos. Cada um está vivendo um momento onde precisa de um determinado aprendizado. E normalmente a gente nasce naquele local que esse aprendizado ele vai ser colocado à prova, ele vai ser dado. Quem precisa de paciência vai nascer num local onde essa paciência vai ser testada. Não faz sentido alguém que não precise trabalhar a questão da paciência e estar no meio de paciência. Vai aprender o quê? Quem precisa educar o coração em relação à questão ainda do bem que está sendo despertado, este bem vai ser colocado à prova. Porque senão não faz sentido. Se você nasce somente em locais de bons, como é que você vai entender se você conseguiu entender o que é a bondade? Muito obrigado. Deus abençoe. Por isso que a gente está onde a gente precisa, e isso é uma coisa importante da gente entender. Por quê? Porque as coisas que estão acontecendo ao nosso lado, às vezes a gente critica muito. Né? A gente critica, às vezes, uma sociedade que ainda é muito egoísta, uma sociedade que é muito orgulhosa. Mas, se nós nascemos aqui, é porque realmente a gente está trabalhando esse orgulho e esse egoísmo dentro de nós. A gente está trabalhando para que nós possamos conseguir equilibrar essas forças. E a gente vai fazendo essa troca. Essa troca necessária, esse fortalecimento necessário. É como um músculo que vai se fortalecendo. Né? O que acontece com uma pessoa logo depois que ela passa muito tempo internada? Ela tem que voltar a aprender a andar. Não é porque ela não perde a força dos músculos. Ela tem que fortalecer este músculo. A mesma coisa acontece com cada um de nós. A gente vai fortalecendo nessas vidas em que nós estamos passando entre a transição do espiritual e do material, a gente vai fortalecendo. Porque na vida espiritual, a gente também aprende muitas coisas. Lá no espiritual, o aprendizado é vida. Os espíritos que estão aqui e se manifestam, estão conversando com cada um de vocês, eles nada mais são que irmãos nossos, que já estiveram aqui na casa. E a partir do momento em que lá eles estão mais livres deste peso, eles conseguem ter maior clareza para nos ajudar aqui, para que a gente possa utilizar melhor as ferramentas que estão à nossa disposição nesta terra, para que a gente possa fazer um mundo melhor. Porque se nós fizermos um mundo melhor, o que vai acontecer quando eles voltarem aqui? Porque eles voltarão. Eles nascerão no mundo. E nós estaremos lá do outro lado, e dessa vez seremos nós que ajudaremos aqui a realizar também este processo. Então, quando a gente vai ter essa consciência, a gente vai melhor administrando as nossas responsabilidades. A gente vai melhor administrando as nossas oportunidades, responsabilidades e oportunidades. Para que a gente possa desenvolver a paz em nós. Para que a gente possa desenvolver uma felicidade, para que a gente possa atender uma fome que nós temos. Que nós temos essa fome. E evidentemente que Deus tem mandado os professores. Nosso irmão falava sobre a perspectiva das várias escolas, ele citou a questão de egoísmo. E a gente amplia um pouco mais dizendo o seguinte: Deus sabe, a espiritualidade consciente já sabe o quanto que nós precisamos ainda de uma diversidade de escolas para desenvolver o nosso aprendizado. Por isso que essas escolas existem. Essas diversas escolas estão exatamente
cada uma trabalhando alguns aspectos importantes para a nossa evolução. E por isso todas são importantes. Não importa. E quando elas estão fazendo bem, elas estão cumprindo exatamente aquilo que lhes cabe, porque a perfeição ainda não é uma realidade deste mundo. E mesmo que às vezes a gente diga, mas aquela religião nem cristã é, mas o Cristo sabe. Porque o Cristo é o governador espiritual deste planeta que nós temos por lá, que nós conhecemos como Terra. Ele sabe. E aí uma está desenvolvendo o aspecto da meditação, outra está desenvolvendo mais o aspecto da questão de uma disciplina maior, outra está desenvolvendo mais uma questão de uma perspectiva, de uma visão mais espiritualista, porque o momento do Espírito está para aquele aprendizado, está para aquela escola. Isso é muito importante a gente trabalhar dentro de nós. Por quê? Porque isso vai criando em nós uma capacidade de ver o que é bom, como Jesus também viu. Porque estes que vêm à Terra e que vêm cumprir essa importante missão, têm a coordenação do governador espiritual que também veio à Terra. E ele vem, e por isso a missão do Cristo é muito importante nesse sentido, ele vem para desenvolver algumas bases importantes que inspiram toda a humanidade e que têm inspirado toda a humanidade, mesmo que às vezes o seu nome não seja levado a todos os lugares. E nos traz algumas mensagens importantes que para o nosso espírito eterno são de extrema importância. Algumas questões que são capazes de nos proteger, de criar os escudos necessários para que a gente possa ter a descoberta daquele conhecimento que ninguém vai mais perder, porque o Espírito não perde aquilo que conquista. E uma das coisas que ele ensinou é a respeito exatamente de nós compreendermos o que é a ferramenta e o que é o objetivo dela. O objetivo maior que ela vem cumprir na nossa existência. Não é a ferramenta que justifica a existência. É a existência do nosso espírito que justifica a realidade da ferramenta. E aí ele vai nos ensinar, que está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, que diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por que isso é importante em tudo isso que a gente já começou a conversar no começo dessa noite, no começo da nossa reflexão? É exatamente sobre a compreensão do aprendizado do nosso espírito. De que o Espírito eterno, o Espírito, cada um de nós o é, está verdadeiramente realizando as coisas. Porque o nosso Espírito, meus irmãos, já passou por essa fase
da infância, da juventude, da madurez, da idade mais avançada, né? O pessoal quer falar hoje em dia de juventude prateada. Meus irmãos, nós já desencarnamos várias vezes. Já passamos pela experiência da orfandade. Já passamos pela experiência da maternidade, da paternidade. Já passamos por isso tudo. Já casamos. Já descasamos. Já tivemos conflitos enormes. Tudo isso está dentro de nós. E nós trazemos isso. Ah, Daniel, mas eu não me lembro. Por uma medida providencial, porque nós ainda não suportamos. Ainda. Alguns têm consciência do que aconteceu. Alguns são informados de acordo com a permissão da espiritualidade. Mas a maioria de nós não tem a ciência do que aconteceu. Mas nós já passamos, isso está dentro de nós. Nós já compreendemos, porque nós já passamos pela experiência da morte várias vezes, que é verdadeiro, o verdadeiro contexto, aquilo que valoriza verdadeiramente a nossa existência é espiritual. E a gente vai e volta, e chega lá e fala, poxa, perdi meu tempo. Não, agora eu vou voltar, a gente promete. Agora eu vou voltar. Vou novamente fazer direito. Porque da última vez, que coisa, eu fiquei apegado demais esse negócio de querer o poder humano. Fiquei atrás do poder de forma teimosa. Até matei por causa disso. Fiz o mal, para quê? O que me adiantou? Quando volto para o mundo espiritual, o que eu encontro? Encontro descontentamento. Encontro tristeza. Porque tudo que a gente faz ligado à ignorância, fora das leis de harmonia, são aquilo que nos pesa verdadeiramente perante a verdadeira vida. E é o que nos incomoda. E é o que a gente olha e diz o seguinte: poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente. Aí a espiritualidade vem e diz: mas você vai voltar. Você vai começar de novo. Você vai ter uma nova oportunidade. André Luiz diz, né, que nós somos almas ascendentes para Deus, que é o céu. Ótimo. O que é a evolução, né? Vou ver isso direitinho. Isso. As pessoas pensam assim, né? A evolução é uma linha reta. Mas André Luiz vai nos dizer: a evolução é uma espiral ascendente para Deus. Ela é assim. E o que significa isso? Significa, meus irmãos, que nós passamos por ciclos, né, que marcam as nossas existências. E nesse sentido, por exemplo, se aqui eu passei por algo, nessa outra vida eu estou sendo convidado a repetir novamente aquela mesma experiência em um cenário diferente. Mas que tem o mesmo contexto, que reúne as mesmas pessoas. E às vezes eu estou dizendo: nunca mais eu quero saber de fulano de tal. Fulano de tal vai falar de novo. Por quê? Porque todos nós precisamos harmonizarmos. Todos nós precisamos estabelecer um equilíbrio. Então a gente tem a chance do recomeço. Sim, por favor. Seu nome? E Alessandra?
Tudo bem. Então, o aprendizado, quando ele é realizado, meus irmãos, nos credencia para o próximo aprendizado. Bom, exatamente. Da mesma forma que eu posso chegar aqui e posso dizer, olha, nessa vida eu não consigo perdoar. Eu posso dizer, porque sabe qual que é a importância da consciência espiritual? A importância é a gente saber que a gente tem que se avaliar para o que a gente consegue. Nós somos capazes. Olha, eu não consigo perdoar nessa vida. Ó Deus. Mas, olha, eu vou me afastar para não fazer mais coisas ruins. Ó Pai, eu não consigo nessa vida. Permite que numa próxima a gente possa fazer isso melhor. Já ter a consciência. Por quê? Isso vai ser trabalhado. Porque nós vamos chegar, e nós precisamos chegar, meus irmãos, ao amor supremo. Sabe o que é Jesus vir ao mundo? Por amor a todos nós. Fazer só o bem. E nós o crucificarmos. E ele do altar nos dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ainda, voltar ainda para dizer, vamos a essas ovelhas perdidas, nós precisamos. Cuidado. Sabe o que Jesus fez nos 3 dias entre o momento da crucificação e a ressurreição? Sabe o que o irmão de Jesus conta? Ele desceu aos mais baixos umbrais e foi em busca do espírito de Judas. Depois vai vender tudo. E foi em busca do espírito de Judas. Porque Judas, ele foi envolvido espiritualmente com uma multidão de vampiros espirituais. Tem um desespero daquele espírito, na hora que ele viu o que ele fez. E ele foi carregado. Porque os males impressos do espírito são da mesma formatação dos impressos ao corpo de carne. Jesus foi aos mais baixos umbrais em busca de Judas. E buscou Judas. Porque ele estava equivocado. E aí, inclusive, nessa mensagem, o irmão Jesus diz que a gente fica malhando Judas, mas Judas, ó, já avançou. Uma das encarnações dele, em que ele foi traído, foi o Jordão. Mas ele passou pelo mesmo contexto de traição ao que ele impôs no passado por um equívoco. E a mesma coisa marcou o seu espírito, que é um processo de compreensão. Então, se eu começo a entender, né, essa questão desse tesouro que nós estamos buscando, eu começo a criar uma oportunidade de uma força, que é a força que nós encontramos naqueles que começam a despertar espiritualmente para o contexto de que nós somos filhos de Deus. Simples e ignorantes? Ainda? Sim. Mas em um sentido de que eu já compreendo que eu sou um aprendiz. De que eu aceito o aprendizado de uma forma a não me revoltar. De que eu cumpro as minhas tarefas no sentido de que eu estou aproveitando a oportunidade, realizando a responsabilidade e tendo, né, a capacidade de também ensinar o que eu estou aprendendo. E às vezes
em alguns contextos, inclusive de ser instrumento. Porque existe um contexto também muito importante. E isso aqui, às vezes, nos permite, inclusive, falar. Porque a fala é uma responsabilidade enorme. De que a gente pode ser instrumento. Eu não preciso ser perfeito para fazer bem. Porque se a gente começa a falar assim, eu preciso ser perfeito para poder começar a fazer o trabalho do Cristo. E essa não deveria fazer não. Porque aqui, só Jesus. Nem Moisés, nenhum dos discípulos, nem Francisco de Assis. Todos tiveram as suas fraquezas humanas. Mas a partir do momento que eu não sou tomado pelo orgulho, pelo egoísmo, ou pelo menos eu estou trabalhando para não ser tomado por ele, nós podemos ser usados. E essa é a parte muito interessante. Eu posso fazer algo que está para além das minhas forças se eu tenho a permissão divina e se eu estou sob ordem dessas inteligências que nos acompanham de mais perto. Por isso que a gente às vezes pergunta, como é que fulano de tal, mesmo? Porque nos lampejos de bondade, Deus usa a todos. Mas o ideal é que a gente não fique somente nesses lampejos, né? O ideal é que a gente consiga estabelecer uma, vamos dizer, uma tranquilidade, né? Que as nossas ondas não sejam tão senoidais. Porque aí nós vamos conseguindo ter uma sintonia mais contínua com aqueles que estão nos observando de mais alto. E eles vão nos provando. Olha, vou te dar uma tarefa. Aquela pequena tarefa foi cumprida, vou te dar uma tarefa mais complexa. Aquela foi cumprida, então vai. Mas as coisas vão ficando mais, né? Responsabilidades maiores. Mesma coisa que aconteceu com o Chico. O que aconteceu com o Chico? Chico, quando Emmanuel conversou com ele, falou assim, Chico, nós temos um compromisso de escrever 40 livros. Quando ele chegou nos 40, opa, cumprimos? Não, Chico, agora nós temos o compromisso de escrever 100 livros. Quando ele chegou no 100º livro, Emmanuel chegou para ele e falou assim, olha, Chico, agora você foi desapropriado do seu corpo, da sua missão. Você está por nosso corpo. E num corpo tão frágil como ele era, se a doença, de tempos em tempos ele ganhava uma doença de presente, ele mesmo dizia isso. Ele foi até os 92 anos. E se ele quisesse ter todos os direitos autorais dos livros que ele escreveu, ele seria uma das pessoas mais ricas do país. Mas ele abriu mão de todos os direitos autorais porque ele dizia, não fui eu que escrevi. Olha a grandeza de um espírito de uma estima, como Chico Xavier. E viveu uma vida muito feliz. Um menino pobre, do interior de Minas Gerais, do Mineirinho, que não era bonito, que era muito doente, que ficou órfão de mãe, que depois ficou órfão de madrasta também, que tinha vários irmãos para criar, que não teve esposa, que levou uma vida muito simples, foi reconhecido como o maior brasileiro do século, vencendo Ayrton Senna, Pelé, e todas as pessoas aí que vocês podem pensar de
ícones. Verdadeiramente. Olha o tamanho da conquista do território do amor nas nossas vidas. E ainda dizia: não quero causar nenhum tumulto quando eu morrer. Quero morrer num dia em que o Brasil estiver feliz. E no dia que o Brasil foi novamente campeão do mundo, eles entraram no mesmo dia. Tão forte que a luz até piscou, né? Então, é importante a gente compreender isso, porque este tesouro, ele se reflete de uma forma tão forte, mas tão importante em nossos espíritos, que é a paz que a gente sempre procura, porque é isso que nós procuramos. É isso pelo que nós estamos rogando a espiritualidade, vida após vida, para que a gente possa acordar aqui na Terra, porque aqui na Terra é quando a gente faz exercício. Olha, se não fosse a doença se manifestar, será que nós estaríamos aqui? Será que não fosse a dificuldade financeira se manifestar, será que eu tinha pensado em Jesus? Teria pensado na espiritualidade? Se não fosse aquela dificuldade do meu relacionamento, será que eu estaria aqui? Se não fosse aquele filho difícil, será que eu estaria? Se não fosse esse desafio, tudo é um momento de um despertar para que a gente pudesse voltar para o nosso caminho, e as coisas que vão se suceder e sucedem na nossa vida é exatamente uma busca para a manifestação desse caminho, onde ele deva